Estou vendo algumas pessoas aqui em vídeo. Yasmin, prazer, estou vendo que você está acompanhando, seja bem-vinda. Quem quiser abrir a câmera, Luciene, Celina. Eu já fiz, né, uma conversa aqui inicial, faz mais ou menos um mês, trazendo muito desse trabalho, onde eu comecei, que até a gente também teve os primeiros contatos, eu e o Odd, e, como ele disse, 20 anos atrás, bastante tempo. Esse grupo, ele era, no início, o nome era Alma Bipolar, depois passou para Repensão da Loucura, e a gente também faz muito desse trabalho paralelo de apoio mútuo, de fazer eventos, encontros, para a gente falar, né? Talvez aí a diferença é que a gente abre muito e valida muito essa troca. Então, eu parto desse olhar que vem pautado na psicologia transpessoal, sou psicóloga de formação, e a minha formação também envolveu um estágio na área de saúde mental, lá em Trieste, na Itália, assim que eu me formei em psicologia, e depois até eu me reencontrar na saúde mental, foram muitos anos, e veio muito em função da psicologia transpessoal. Era como se a minha experiência lá, apesar de Trieste, para quem não conhece, é uma referência na saúde mental no Brasil, todo o modelo de saúde mental é pautado também aí, né, nessa estrutura que foi criada ali, dos CAPs que a gente tem hoje, de descentralização dos serviços. Então, a gente tinha essa convivência, né, com as pessoas, com os usuários, tinha, assim, muitas questões ali que quebravam toda essa distância entre o profissional e as pessoas que passam por essas crises, né, que a gente pode chamar aí de psicoespirituais, psicológicas, crises mentais, e recebem diagnósticos. Então, ali tinha toda uma ideia inicial de muita abertura. Mas aí, quando eu fui, já também tinha uma outra instituição, tinha um outro modelo. Então, teve, acho que, uma certa frustração, apesar de ter essa história tão bonita de abertura para as pessoas poderem ir e vir, foi na época dos anos 60, 70, com a abertura dos hospitais psiquiátricos, e essa liberdade mesmo, né, que as pessoas até então tinham toda esse lugar muito mais restrito para poder existir na vida. A partir do momento que você tinha ali um diagnóstico, tinha esse isolamento. Então, quando eu volto para o Brasil, de alguma forma, eu tinha tido aí umas experiências muito importantes nessa convivência com os usuários, mais do que no modelo. Interessante. E aí, quando eu me vejo voltando para trabalhar na área de saúde mental, eu, de novo, vou muito mais em direção a essa convivência com as pessoas que passam por esses diagnósticos, com as pessoas que apresentam aí, né, tudo o que vocês aí têm visto no BIP, que é um sofrimento muito grande para se reencontrar. A partir do momento que isso acontece, toda a vida parece que perde o chão. E dentro um pouco desse modelo, a gente valoriza muito essa presença, né? Então, eu peço para quem puder, aí onde você estiver, para fechar os olhos um pouquinho, se não quiser fechar os olhos, para deixar um pouquinho aí o material que está na sua frente, e se colocar numa posição confortável, apoiada aí, se possível, costas, os pés apoiados no chão, e respirarmos juntos aqui algumas vezes. Deixa o ar entrar e sair, prestando atenção. Presta atenção, como é que eu chego aqui hoje? Como é que eu estou? Estou vindo de muitas coisas que me aconteceram no dia, estou estressado, estou tranquila, só respira e se acolhe. Chega aqui para o teu corpo. Como está meu corpo? Veja se tem alguma tensão, se você quiser mexer um pouquinho em alguma parte do corpo. Principalmente aí o pescoço, a cabeça. Tenta fazer pequenos movimentos, pequenos ajustes. E respira esse corpo. Respira aí nessa tensão, respira com mais consciência. Deixa também, então, essa presença
da energia do seu corpo. Como é que tá? Tô com energia, não tô com energia? A emoção que você tá aqui, tô com uma certa expectativa, vim porque me falaram que eu tinha que vir. Tudo isso. Tudo isso é para você observar e soltar, respirar. E a partir do momento que a gente vai chegando aqui, se acolhendo, vá sentindo o teu corpo aí, onde você está. Eu cheguei, então chegue aqui. Se você estiver fazendo alguma coisinha que não pode parar, só respira com mais consciência e sente o seu corpo. Sente o peso, o apoio. Se traga aqui para esse encontro, se traga aqui presentificado, deixando as coisas que aconteceram para trás, deixando as coisas que vão acontecer depois do encontro. Essa autoobservação, ela é o primeiro passo nesse processo de vida de todos nós, com diagnóstico, sem diagnóstico. E já voltando com um pouquinho mais de qualidade. Quem quiser pode até dar uma espreguiçadinha, alongar, como se a gente estivesse de fato abrindo espaço no corpo, abrindo espaço com a respiração, abrindo espaço com a nossa presença. E mais uma vez, então, sejam bem-vindos. Eu preparei aqui uma apresentação, mas quero muito que vocês aí participem de alguma forma. Então, tem aqui algumas reflexões, mas para o final tem até um exercício. Quem estiver ouvindo e quiser estar mais preparado, pegar uma caneta, um papel, para a gente poder trazer um mapa, né? Quando a gente fala aí de autocuidado, é um olhar para si mesmo, como a gente acabou de fazer. E talvez aí algumas, né, anotações vão te ajudar a ter esse mapa para você poder cultivar um pouquinho mais, exercitar um pouquinho mais isso tudo. Então, vou lá apresentar aqui, vamos ver aonde eu estou. Estou vendo vocês estão me ouvindo? Sim, Sim, né? Legal. E a apresentação aqui na tela cheia, também está mudando o slide? Ah, maravilha. Então, como eu falei, eu vim aqui, né? Não faz muito tempo, mas estou aqui complementando. Quem já ouviu aí a minha primeira fala, veio muito em cima do trabalho da Repensando a Loucura. A gente traz, então, também aí alguma coisa desse simbólico que sempre fala com a gente. A gente fala muito desse lugar de se colocar aí a serviço, também, então, de algo maior, né? Toda essa perspectiva, ela vai trabalhar esse biopsico sócio-espiritual, né? Esse olhar para o ser humano. E aí, eu repensando no cura, então, traz a pipa como um lugar aí, que bom que a gente pode voar alto no céu, não tem nada de errado com os nossos voos, mas a gente sempre tem que ter esse fiozinho, invisível muitas vezes, que nos traga de volta para a Terra. E que esse fiozinho ele vai funcionar como uma âncora, né? Diferentes formas, diferentes coisas para cada um, mas que ele é muito importante para a gente poder ter uma vida, né, que traga aí o que a gente tanto fala, né? Uma estabilidade, um bem-estar, uma qualidade que a gente percebe que nos represente. Então, também, né? Qual que é o movimento de cada um nesse ir e vir, né? O que que me inspira, o que que me eleva na vida, e o que que me traz? Que âncora é essa que me traz, né? De volta para a terra, que me ajuda a me organizar, que me ajuda a estar aqui com os pés no chão. Então, de novo, aí uma reflexão que a gente também traz no grupo e que faz parte dessa construção de hoje, desenvolvendo recursos de autoajuda.
Então, essa perspectiva, ela vem muito aí baseada na visão integral da saúde mental, na visão transpessoal, e que já vai trazer aí algumas reflexões para todos nós, né? O que que seria, né, essa forma de viver melhor com um diagnóstico que, caramba, né? Ninguém escolhe ter um diagnóstico, ninguém quer isso, ninguém, né, decide, ah, não, né, eu vou ali, vou, né, ter aí uma experiência dentro de um lugar que gera muitas inseguranças e muitas dúvidas. O que que aconteceu comigo? Mas o que é isso exatamente que estão falando que eu tenho? Então, passar por isso traz, como a gente fala no nosso grupo, um processo de crise. Então, tem ali, né, algo perigoso, algo que eu não conheço, que me gera, né, ansiedades, inseguranças, dúvidas, medos, e, ao mesmo tempo, tem algo que também, então, teria uma oportunidade de um novo aprendizado. O que que é? Né? Como que eu posso viver melhor com isso? Como que eu estava vivendo antes? E talvez vocês aí já poderiam até pôr no chat, se vocês quiserem, uns de vocês, porque é isso, cada um vai ter a sua história, né? Então, aqui, quando a gente coloca um pouquinho desse, né, desse olhar mais amplo, vocês já sabem, vocês já ouviram isso, né? Tem aí a medicação, que é o que regula, que é o que me traz de volta, muitas vezes é aí necessário e fundamental para que eu me mantenha nessa estabilidade, mas tem então essa busca, né, de se entender melhor, a psicoterapia, a família, tantas pessoas aqui já, né, trouxeram, e lá no nosso grupo trazem, como as pessoas que estão mais perto da gente são importantes nesse processo. Elas também estão passando pela mesma transformação, né? E esse conhecimento de si mesmo, conhecimento do outro, até onde eu vou, tudo isso são coisas aí que talvez a gente não tivesse olhado se a gente não tivesse tido aí, né, um diagnóstico. Então, é esse o lugar do convite, é uma oportunidade, às vezes até da espiritualidade. A espiritualidade mais no sentido da vida, né? O que é a minha vida? Qual que é o sentido de vida que eu estou tendo? Qual o sentido de vida que eu estava tendo antes? O que eu posso fazer para ter um sentido de vida que me represente mais, um propósito de vida que traga mais valor, mais satisfação? E aí, obviamente, então, aí, né, tudo que vocês já ouviram, né, cuidado desse estilo de vida. Então, todas as áreas aí são importantes, e esses fatores todos fazem parte desse autocuidado. Ele vai vir aí, então, né, olha, como um convite, eu costumo colocar. É difícil pensar assim, né, como que a gente vai pensar no diagnóstico como um convite, porque a gente não é só esse diagnóstico, a gente é muito mais que isso. Então, tanto aí do transtorno bipolar como qualquer outro diagnóstico, eles podem trazer muitos desafios, mas cada pessoa possui recursos internos que podem ser desenvolvidos ao longo da vida. E é o percurso com o qual, né, a gente vai se desenvolver, continuar se desenvolvendo, com algumas limitações? Sim. Outros diagnósticos geram limitações? Sim. Né? Mas parece que é isso. Se eu tenho limitação nisso, aonde que eu posso me desenvolver? Que eu não percebia antes. Então, o transtorno bipolar, ele faz parte da vida de uma pessoa, mas ele não define quem a gente é. Tomar muito cuidado com isso, porque se a gente assume isso como uma identidade, é quase como se a gente se colocasse dentro de uma caixinha. E se a gente coloca a gente dentro de uma caixinha, ela acaba ficando limitada para a nossa existência. E aí, às vezes, vem, né, todo um outro desafio, né? Porque é a gente se colocando nesse lugar. Então, por quê, né? Por que que a gente está se colocando nesse lugar? Reconhecer que eu preciso de cuidados é fundamental, mas eu sou mais que isso, mais do que um diagnóstico. E essa percepção, ela vai ajudar a gente a caminhar nesse lugar de transformação, nesse lugar de, né, ressignificar tudo isso que acontece com a gente. Então, dentro desse lugar, que a gente é muito mais do que esse diagnóstico, é cuidar da saúde mental, envolve cultivar essa autonomia.
a gente fala bastante ali no nosso grupo, né, de que seria, né, ser aí um paciente ativo. Como é esse processo, né? Que vínculos que eu vou desenvolvendo, que me trazem até mais satisfação do que os vínculos que eu tinha antes. Então, parece que tem uma qualidade nova que vai surgir aí, que a gente não sabe qual é. Então, que significados e possibilidades de crescimento vão começar a surgir. Obviamente, gente, quando tudo isso acontece logo no início, é muito difícil a gente já ter esse olhar. Isso demanda um processo, é um processo ali, né? Tudo isso vai acontecendo aos poucos, com diferentes momentos para a vida de cada um de nós. Então, essa perspectiva da saúde mental vai envolver essa dimensão bio, psico, sócio, espiritual, vai envolver nosso ser todo, né, total, nossa totalidade. E quando a gente fala isso, a gente também é importante colocar que essa espiritualidade, né, ela é intrínseca, ela não é lá assim, ai, mas então eu preciso, talvez aí, né, dentro até de um olhar religioso, eu preciso fazer parte, eu preciso seguir, né, alguma religião, eu preciso ter um acompanhamento nesse sentido. Na verdade, a gente coloca como algo que é seu, é um contato com o seu eu, você pode ou não se vincular a uma instituição religiosa, mas que isso esteja nesse lugar de você buscar a sua essência, né, que a gente fala, né, a sua transcendência, é aquilo que é o divino, o sagrado, que no fundo todos nós temos, mais ou menos, mas ele está aí, né, ele está aí, é o que pulsa, né, dentro de cada um de nós. E não precisamos necessariamente de uma religião para nos mostrar o que é, mas um mergulho em si mesmo, eu diria. E esse mergulho em si mesmo, ele vem em função aí de uma necessidade, né? Ele vem em função aí de um chacoalhão. E isso pode acontecer com o diagnóstico de transtorno bipolar, mas pode acontecer com outras situações da vida da gente, que nos forçam a mudar de vida. Às vezes perdas, né? Perdas de pessoas queridas, mortes, acidentes, né? Talvez até uma questão mesmo de doenças físicas. E aí vai de novo esse mesmo modelo, né? Eu vou ficar ali nesse lugar de vítima e, né, refém daquilo que me aconteceu, ou eu vou olhar para isso e, e buscar um novo entendimento do meu eu. Então, é um processo, de novo, que eu colocaria aí, que talvez, quando a gente traz aí um mapa, vai ficando mais claro, né? Esse mapa, de novo, você vê, não é uma coisa que está totalmente definida, separada, ele está conversando, por isso aí essas setinhas, mas esse mapa ajuda a gente aqui em termos um pouco dentro deste grupo e lá do grupo, que muita gente também tem transtorno bipolar, até outros transtornos mentais, ajuda a gente a ter um entendimento do nosso eu. Então, é um pouco por aí, nós somos um ser, né, que tem uma biologia, que tem um corpo, que tem essa dimensão física e precisa de cuidados. Que bom que temos, né, a medicina e a psiquiatria para nos auxiliar nisso. Então, tá aí, né, tem uma área do nosso né, ser que ela precisa aí ter também, então, uma atenção que venha de um outro lugar, né? Um serviço, um profissional, um conhecimento, e aí também, então, dentro aí da dimensão mental, intelectual, a gente vai, então, buscar esses entendimentos para aquilo que nos acontece. Então, a psicologia, a psicoterapia, todo esse processo do autoconhecimento que a gente fala, vem muito nesse lugar. O que que é, né? Que são os meus aspectos aí que me mobilizam, minhas crenças, meus entendimentos, o que que é o meu funcionamento psíquico, que partes minhas, né, eu posso ter um pouquinho mais de domínio, eu posso compreender, eu posso acolher, que partes eu preciso transformar, eu posso dar um passo além. E tanto aí, né, dentro dessa dimensão emocional, também temos esse lugar das relações que a gente colocou aqui, como um grupo de apoio, como a família. Tudo isso vem ocupando partes da nossa vida, dimensões da nossa vida. Então, como que estão, né, essas dimensões? E aí vem a espiritualidade, como que está, né, esse aspecto na minha vida? E até
para trazer um entendimento, essa espiritualidade intrínseca que a gente fala que ela é inerente ao ser humano, a gente fala que ela é muito você se conectar com a sua intuição. Mas para isso, a gente precisa de um tempo, a gente precisa de se dedicar, a gente precisa quase sintonizar numa frequência. E quando a gente compõe um cuidado com todas essas áreas, a possibilidade de a gente ficar um pouquinho mais, né, estável no nosso funcionamento, um pouquinho mais realizado na nossa vida, ela é maior. Quanto mais a gente tiver fragmentado, né, o corpo ali não sendo muito acompanhado, o pensamento levando a gente para um monte de coisas, e as emoções ali perdidas, parece que essa desconexão ela gera mais sofrimento. Quando a gente traz, então, esse mapa dentro aí da psicologia transpessoal, a gente fala que é um mapa do nosso psique, né, da psique humana, né, nossa psique. É um lugar de um entendimento de como eu funciono. Tudo isso, vocês talvez aí tenham as suas compreensões, mas é isso, né, gente? São dimensões que já são familiares para nós. Então, dentro da dimensão física, falamos aí dessa importância do tratamento medicamentoso, ter esse acompanhamento com alguém que você sente conexão, né? Porque muitas vezes também a gente vai lá no médico, só pega só a receita, e às vezes, puxa, né? É importante que você, né, mesmo que não seja todo mês, né? 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, mas que tenha alguém que você perceba que tem um acompanhamento, que está acompanhando o seu processo, porque aí é isso, né? É você tendo um engajamento e sendo um paciente ativo nesse processo, se observando, sendo observado, pedindo, sendo ouvido, e obviamente fazendo a sua parte, que é tomar esses remédios, que é se observar nesse processo, principalmente no sono, na alimentação, nesse exercício físico, nessa rotina, nessa prevenção a recaídas. Nada adianta a gente só fazer achando que só, né, um aspecto aí vai resolver tudo. Então, quando a gente amplia, nós estamos, de alguma forma, assumindo uma responsabilidade maior para o nosso processo. É uma ampliação de perspectiva, ela te coloca num outro patamar, como se você estivesse vendo de cima. Imagina, estou ampliando, estou vendo um pouquinho mais alto, né? Quase como numa montanha que você sobe e você vê um pouco mais. A distância, a sua perspectiva é maior, mas eu também, então, tenho um pouquinho mais de responsabilidade para cuidar de mim, né? Que área dessa vida, talvez, aí, vocês que estão me ouvindo, poderia estar mais bem cuidada? Vai se perguntando, né? Vai se observando dentro desse lugar, será que eu podia aqui, dentro disso tudo que eu já faço, cuidar um pouquinho mais do meu corpo, ou cuidar um pouquinho mais da minha alimentação, né? Não estamos falando aqui que tem que ser perfeito, gente. Não estamos falando nisso, né? Acho que é, de novo, um lugar humano. Nós queremos ser humanos, né? Vamos ali encontrar um meio termo, um equilíbrio. Até porque a gente sabe a importância disso. Então, de novo, se né, esse diagnóstico ele se apresenta para mim, então, puxa, né? Tem um convite aí a uma melhor qualidade de vida. Vamos cuidar mais da minha saúde, vamos cuidar mais daquilo que a gente sabe que é importante. Não para limitar. Esse talvez sejam aí algumas questões que confundem muito as pessoas, porque daí parece que assim, puxa, mas então eu não posso ter a minha vida que eu tinha antes, né? Principalmente aí no começo do diagnóstico. Então, gente, a questão é assim, é você se apropriar, né? Você pode ter a vida que você tinha, mas com outra qualidade. Que qualidade de vida que eu quero ter? Então, de novo, é um chamado para um outro olhar, é um chamado para uma autorresponsabilidade, mas também para você ser um paciente ativo, né? Vamos lá se desenvolver, vamos lá se desafiar em coisas, tá, mas eu sei que isso me desequilibra, então vou fazer com muito cuidado, vou fazer com muita atenção, vou fazer com acompanhamento maior, né? Todo o tempo, né? Talvez aí a questão é um acompanhamento que você tem que ter de si mesmo, né? Acompanhamento não é o médico que vai fazer, é você. Então, dentro disso, nós temos essa dimensão mental, estamos aí trabalhando
momento aqui que a gente está ouvindo e se ouvindo, né? Tem um autoconhecimento aí, né? Tem um lugar aí que está chegando para cada um de vocês. Puxa, mas isso faz sentido. Ah, não, mas isso não está fazendo muito sentido. Ah, mas isso eu até acho que eu preciso ir, mas isso não está me dizendo muita coisa, não tem nada a ver comigo. Então, de alguma forma, esse lugar de autoconhecimento, ele é fundamental, porque nós estamos aí, nessas crenças limitantes, naquilo que, né, que eu trago com a minha personalidade, com a minha forma de existir, nós estamos aí naquele gatilho, aquilo que, né, a pedrinha no sapato, o tendão de Aquiles, né, aquilo que, ai, nossa, olha eu aqui de novo, e isso é um novo, gente. Isso não é só para quem tem diagnósticos, né? No caso aqui do transtorno bipolar. Que isso é uma outra confusão que acontece muito. É como se tudo misturasse. Todos os gatos do balaio viram, né? São pretos, que a gente fala. E é importante a gente discernir. Esse processo do autoconhecimento vai ajudar você a discernir, né? O joio do trigo, que é meu, que é do outro, o gatilho que acontece, né? Não é necessariamente a intenção daquilo, né? Daquele acontecimento, daquela pessoa, daquela situação, mas é algo que desperta em mim um lugar sensível. Então, que lugar sensível é esse que eu vou? Todo esse processo é um processo, de novo, para a vida inteira, né? Para estarmos conscientes de tudo isso que a gente é, do nosso ser. E também, então, desenvolver um pouquinho dessa autoestima, né? Essa dimensão mental, a partir do momento que a gente começa a fazer as pazes, poxa, né? Esse é o meu funcionamento, é aqui, né? Meu tendão de Aquiles, é aqui que eu sou sensível, é aqui que eu me perco, você vê? No fundo, é uma aceitação, eu diria aqui, nessa autoestima é uma autoaceitação. E eu me reconheço, eu me aceito. E não no sentido assim, eu me aceito e todo mundo tem que aguentar eu do jeito que eu sou. Porque esse também é um grande erro, né? É um grande engano, vamos dizer, para tornar isso mais leve. É um engano, né? Eu sou assim porque eu sou assim, daí todo mundo tem que me aceitar. E qual é a chance sua de se transformar quando a gente se coloca nesse lugar? Qual é a chance que você está se dando para aprender, para se desenvolver, para crescer, para evoluir? Né? Eu sou assim e posso melhorar. Eu sou assim ou eu estou assim hoje. Né? Também isso é uma forma da gente se colocar. Eu estou. Eu estou dessa forma nesse momento. E poder enfrentar essas dificuldades com um pouquinho mais de, não, eu vou olhar para isso. Talvez aí uma energia, né, que a gente fala, que ela é necessária, e que ela vem da gente. Mas então, não precisamos fazer isso sozinho, né? Então, essa dimensão emocional que todos nós temos, ela vem muito pautada, baseada aí nessas nossas relações, as relações interpessoais, e principalmente a família, né? Como a gente falou antes, a família que está ali, às vezes, como um gatilho, né? Olha como é complexo. Então, a família que está ali, às vezes, trazendo algo à tona que nos incomoda, e a mesma, né? O mesmo ambiente, a mesma pessoa pode estar ali como algo que é um apoio, que pode ser um apoio, que normalmente, durante as crises, é quem está do lado. Então, de novo, né? Regular, né? Regular. Que família é essa? Será? Será que eu consigo conviver melhor? Será que eu preciso ser mais sincera e pedir mais ajuda e trazer um pouquinho mais de honestidade nesse, né, na minha forma de ser e me abrir para ouvir? Muitas vezes a gente também não quer ouvir, né? Então, me abrir para ouvir ali. Entre amigos é a mesma coisa, a rede de apoio. A rede de apoio parece que é assim, é uma oportunidade que são pessoas que passaram pela mesma coisa. Então, parece que a gente desarma, né? Tem um lugar aí. Estou mais neutro aqui, eu não estou nesse lugar, né, assim, menor, estou igual. Então, buscar também essa horizontalidade, né, seja com pessoas que você se confia, seja amigo, seja família, buscar esse lugar, não, olha, eu tenho as minhas necessidades, eu tenho aqui as minhas dificuldades, e o pai, a mãe, o companheiro, o filho, a filha também, né? Quando a gente se olha mais nessa horizontalidade, de novo, a gente se torna mais humano. Não estamos aqui para ser perfeitos, vamos ter aí questões, todos nós passamos por isso, mas a gente pode, opa, né? Vamos cuidar disso. A gente fala muito da inteligência emocional,
como um exercício também, então, aquilo que acontece não é necessariamente a intenção da pessoa em te prejudicar. A pessoa não está ali, eu estou com um plano mirabolante para prejudicar a vida do outro. Não é essa né, a maioria das vezes, exceto alguns casos, mas não é exatamente por aí, né, o caminho desse processo aqui de um olhar. A gente vai olhar nas relações essa oportunidade aí, né, o outro está assim por quê? Por que o outro está agindo assim? Por que essa ação do outro me afeta tanto? Que lugar é esse que eu vou, né, que eu nem percebo e já estou? E que tipo de relações eu estou tendo também? Porque, de novo, a gente está sendo convidado para ter aí esse olhar mais consciente do eu e de si mesmo. Então, é isso, né? Será que eu quero essa relação para mim? Às vezes é importante a gente se perguntar, opa, isso também não está legal, né? Como é que eu vou cuidar de mim um pouquinho mais, me distanciando, ficando mais na minha? Não precisa ter uma ruptura, né? Vou ter que sair de casa, vou ter que me separar, vou ter que... Não, vou ter que cuidar mais de mim, cuidar mais da minha vulnerabilidade, das minhas feridas, buscar outros apoios. Se não é ali que eu tenho, se não é ali na família que eu consigo, talvez ampliar outros lugares que eu possa ter isso. E é isso que traz o pertencimento. Quando a gente fala de pertencimento, às vezes é isso, né? Não pertencemos só na família, né? Pertencemos a grupos, pertencemos a ambientes, pertencemos talvez aí causas que nos mobilizam mais e menos. No fundo, vocês pertencem aqui ao grupo dos bipolares. É um pertencimento. Que lindo o trabalho que vocês estão fazendo. Eu já falei para o Odd várias vezes, né? Eu admiro muito isso. E essa constância também, né? Eu tô contente de saber. Estamos aqui com né, um grupo, acho que 30, né? 28, 30 pessoas. E todas as semanas, vocês com 2, 3 encontros. Isso é maravilhoso, gente. Né? Mesmo que seja só isso que você está conseguindo, nossa, tanta coisa aqui que está acontecendo na minha vida, mas isso eu estou dando conta? Continue. Continue, porque é esse lugar, né? Que talvez você vá se redescobrir, sendo diferente de outros, né? Outras referências de si mesmo, mas encontrando iguais, encontrando pessoas que estão aqui, passando por esses processos tão profundos, tanto quanto você. E aí, né, voltamos a falar um pouquinho dessa espiritualidade, né? Temos aí uma questão, você vê, o transtorno bipolar, principalmente o tipo 1, é aquele que traz essas experiências, muitas vezes os delírios místico-religiosos, né, de se tornar uma referência espiritual, de obter conhecimentos que a gente não tinha, né, essa sensação de unidade, estar conectado com tudo e todos, nossa, mas como assim, né? Eu não sabia disso, agora eu sei, agora eu tenho esse conhecimento, eu preciso falar sobre isso com as pessoas, né? Eu preciso compartilhar, né? Então, um pouco aquela arquétipo do messiânico, né? Que vai trazer, vai falar, e tudo isso tem essa dimensão espiritual que, de alguma forma, ela é vista como um engano. De novo, né? Um engano. Mas a questão não é pegar esse lugar e jogar, né? Jogar a banheira com água suja e beber dentro. Então, agora eu não posso mais fazer nada espiritualmente, eu não posso me desenvolver, não posso me buscar a minha espiritualidade, né? Teve uma discussão aqui numa última conversa, né, que a gente fez aqui, que é isso, gente. Busquem aquilo que faz sentido para vocês, né? Não precisa ser, né, dentro aí, de se colocar em risco, de se colocar numa coisa muito intensa, né? Com muitas responsabilidades, se você se percebe ali, né, se envolvendo demais, toma cuidado, porque essa perspectiva, ela é sua. O convite é para você se desenvolver. E quando você começa a se envolver mais, demais, daí já tem outras, né, outras variáveis. Aí já é a instituição e todo esse processo, né, do dogma, daquilo que dizem que é certo e errado, das pessoas, das relações. E quando eu vejo, eu já estou naquilo, né? Eu já estou naquilo, e aquilo se tornou mais forte do que a minha conexão com essa espiritualidade. Então, de alguma forma, esse é o nosso cuidado. Quando aquilo se torna mais forte. O que é esse
transtorno bipolar tipo 1, quando a gente acessa essa dimensão espiritual e a gente se perde da gente. Por isso que a gente trabalha muito lá, né, no Repensando a Loucura, esse fiozinho que nos puxa para a Terra. Que lindo, eu acessei, mas a minha vida é aqui, eu estou aqui. A minha dimensão é aqui, né, nessa perspectiva terrena. E cuidar disso é fundamental, até para sustentar essa relação com o divino, com o transcendente, né? E trazer esse sentido de vida de novo, né, gente? Olha, é separar o joio do trigo, é ter esse discernimento, né? É um lugar que é individual, e às vezes solitário, né? Mas é solitário, mas ao mesmo tempo pode estar sendo acompanhado de alguma forma, por você mesmo, principalmente. Eu estou aqui, eu estou me acompanhando, eu estou buscando. Dentro um pouco disso, quantas pessoas que eu já acompanhei, gente, todos vocês, dentro de tudo que eu já ouvi, vocês são buscadores, vocês são eternos buscadores, né? E o buscar, às vezes, não é encontrar, né? Talvez a frustração vem muito disso, né? Porque a gente fica nesse lugar, eu tenho que ter um propósito de vida, eu tenho que buscar, eu tenho que... E não necessariamente a gente chega num lugar definido. O movimento, né? A música se faz né? Ao tocar dos instrumentos, né? A música não chega num fim ali, né? A gente tem todo esse processo para compor essa música. E aí os valores, para a gente ir definindo, esperança, conexão, e entendendo então que a espiritualidade ela vai muito, muito além da religião, né? É um religare. E esse religare que a gente fala, é a sua conexão com tudo isso. Acho que tem mais, deixa eu ver, só mais alguns slides, daí queria abrir um pouquinho para ouvir. Eu vi que tem algumas pessoas que puseram algumas coisas no chat, mas então o que é autoajuda? O que é autoajuda, né? É um pouquinho disso, é saber que você não precisa enfrentar tudo sozinho. Isso é autoajuda. Eu estou aqui, eu estou fazendo a minha parte, mas eu não estou sozinho, não preciso me isolar, não preciso dar conta de tudo. E é participar ativamente desse seu propósito, dessa sua busca. E talvez esse lugar mesmo, né, se torne aí um propósito de vida, esse processo de autocuidado. Quando a gente fala no Repensando a Loucura, gente, a gente fala muito que não é só repensar a nossa loucura, mas repensar a loucura do mundo. Então, durante muito tempo aí a saúde mental, ela era, né, que meio que vista como ausência de doença, né, ausência de sintomas, mas essa perspectiva, então, ela vai trazer e vai enfatizar essa importância de que a gente pode, sim, falar, né, eu tô trabalhando na minha saúde mental, no meu bem-estar, na minha qualidade de vida. E dentro também, então, dessa perspectiva multidimensional do ser humano, quantas outras áreas que a gente pode vir a descobrir ainda? Né? Nós estamos num processo de descobrir, né, aspectos até do planeta Terra. Eu nem sei se vocês viram, mas eu fiquei meio, assim, será que é verdade, né? Eu fiquei meio curiosa, mas a fonte era da NASA, que eles conseguiram medir o coração da Terra. É lindo o vídeo. Depois eu mando para você, ó, e daí se quiser se compartilhe, porque tinha todo um funcionamento e tinha um pulsar. Né? E eles explicaram lá, estava tudo cientificamente explicado, como eles estavam conseguindo, por vários satélites, não era um, né? Vários satélites medindo esses movimentos, e esses movimentos como um pulsar da Terra. Em quantas outras dimensões nós vamos descobrir? Parece que é isso, né? É um repensar essa loucura do mundo no sentido não de sobreviver, mas no sentido de florescer, né? Enquanto ser humano, enquanto humanidade, e essa mudança de paradigma. Então, eu, né, gosto de, às vezes, trazer uma imagem, tem aí aquilo que a gente quer o visível, que é um pouco esse lugar conhecido de todos nós, é uma visão mais tradicional, né, da vida, de nós mesmos, e tem essa dimensão aí, transpessoal, todo esse universo que vocês, de alguma forma, estão sendo convidados e obrigados, né, a entrar em contato. Né, eu vi aqui de novo, né, uns comentários, né, porque é muito difícil quando a gente se vê sendo empurrado para um lugar, né, uma coisa é a gente olhar uma imagem e entender, que outra coisa é a gente ser jogado aí nesse lugar, né,
Então, quem está, né, aqui, está começando e está entrando em contato com isso pela primeira vez, né, poxa, respira no sentido assim, né, se encontre, descubra que lugar que podem ser os seus apoios, boias, procurem boias nesse oceano, não importa qual seja, né, eu vou flutuar aqui um pouquinho, eu vou segurar aqui, eu vou me manter desse jeito, até você conseguir dar um outro sentido para tudo isso. E daqui a pouquinho até dar uns mergulhos para entender um pouquinho mais como tudo isso te afeta e voltar para essa superfície. E poder, talvez, aí trazer conhecimentos, né? Trazer perspectivas, descobrindo aí outras formas de existir, de se perceber, dentro um pouco desses determinantes, né? A gente às vezes fica, mas é ou não é? Mas é algo químico no cérebro ou não é? Na verdade, a gente está ainda descobrindo o que é. Nós estamos ainda, vocês estão descobrindo muito mais do que qualquer, né? É individual e coletivo ao mesmo tempo, né? Então, existe essa dimensão biológica, psicológica, cultural, genética, obviamente que existe. Mas existe mais que isso, gente. Existe aí algo energético que perpassa o corpo de cada um, a existência de cada um, existe o sistema, que é a família de cada um, né, a ancestralidade, né, aqui o arquetípico, que também está além dessa dimensão, que vai aí falar em termos até de um inconsciente coletivo, de algo expande essa percepção para outras existências, para quem acredita, para símbolos, né? Os arquétipos, eles são símbolos, são imagens, são perspectivas que vão falar com a gente, e a gente às vezes não tem nem história com aquilo, mas, nossa, eu sonhei, aí eu vi no livro, e aí a pessoa me falou, e aí eu fui escrever, fui ler, e fui descobrir que tem tudo a ver comigo, né? Então, toda essa dimensão aí que a gente coloca, então, para além do pessoal, o transpessoal nada mais é do que o além do pessoal. Ela vai estar nessas dimensões que elas são aí, talvez, né, maiores do que a gente trouxe aqui hoje, né? Eu diria, com certeza, maiores do que a gente trouxe aqui hoje. Mas, pelo menos daqui a gente consegue ter um mapa, né, se direcionar. Então, como podemos transformar o sofrimento em aprendizado? Se fortalecendo enquanto pessoa, fica aí, né, para quem está me ouvindo, alguém perguntou da consciência, é isso, né? É um fortalecimento de si mesma, desenvolvendo esses recursos e construindo uma vida com mais sentido, né? Tem um ponto de interrogação aí, mas acho que nem é, né, uma questão, é isso, é um caminho, é um caminhar. Então, é reduzir esse sofrimento e favorecer o florescimento humano. Saúde mental, a gente fala, não é um problema. Ter uma questão de saúde mental, não se sintam, eu sou um problema. No fundo, com toda a minha experiência, eu diria, vocês são a solução de um problema muito maior, que é uma loucura do mundo, que não compactua com o nosso funcionamento como ser humano. E por isso que, então, né, esse lugar aí de sair de uma sobrevivência, porque a gente se sente menor, né? E buscar o melhor de vocês, de cada um de vocês. Então, talvez aqui eu paro, e aí a gente conversa um pouquinho,